Graça e paz. Hoje vamos refletir no capítulo 4 de Gênesis. É um capítulo muito importante na Bíblia porque ela narra a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e o primeiro ato de assassinato na história humana. Gênesis 4:1 começa: "E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem." O verbo conhecer aqui vai além do simples ato físico. Sugere uma profunda união de intimidade entre Adão e Eva, que resulta no nascimento de Caim. E Eva expressa gratidão ao Eterno, reconhecendo que o nascimento de Caim era um presente divino. Há uma percepção que Caim poderia ser o cumprimento da promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que vimos em Gênesis 3:15. Mas a esperança logo será frustrada. Gênesis 4:2, deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. No versículo apresenta Abel, o segundo filho, que se torna pastor, enquanto Caim se tornou lavrador. As ocupações de ambos simbolizam diferentes aspectos da vida humana e nós precisamos ter cuidado, como Abel teve cuidado com os rebanhos e o cultivo da terra, que era, no caso, Caim. Abel, o nome pode significar brevidade, o vapor, talvez surgira uma vida curta e trágica. As ocupações dos irmãos refletem diferentes interações com a criação. Caim, lavrador, está ligado à terra amaldiçoada, enquanto Abel, o pastor, cuida de criaturas vivas, o que simboliza vida, que é mais próximo do Eterno. Essa diferença nas ocupações, significativa no caso, para a dinâmica que vamos desenvolver aqui neste capítulo. Em João 10:11, e ele disse: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ocupação de Abel como pastor pode ser vista como um precursor simbólico da imagem de Jesus como bom pastor. Gênesis 4:3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui Caim, como lavrador, oferece ao Senhor o fruto do seu trabalho. Este versículo marca o início do conceito de sacrifício e oferta ao Eterno, algo que será fundamental no decorrer da história daqui para frente. Caim, sendo lavrador, oferece a Deus o fruto do seu trabalho. No entanto, o contexto não menciona que ele ofereceu o melhor, ou os primeiros frutos, o que pode indicar uma atitude negligente ou uma falta de devoção verdadeira. Essa omissão é crítica e talvez sugira que a oferta de Caim não foi feita com o coração correto. Gênesis 4:4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel traz uma oferta dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura, o que indica que ele deu ao Eterno o melhor que ele tinha. O Eterno aceita a oferta de Abel, possivelmente por sua qualidade e pela atitude de Abel quando oferece. Abel oferece os primogênitos de suas ovelhas, uma oferta que simboliza dedicação, dar o mais valioso, e a gordura era considerada a parte mais rica e desejável do sacrifício. O Eterno olha com favor para a oferta de Abel, o que implica que Abel tinha uma atitude de fé e reverência genuína. Relação com Jesus. Jesus enfatizou a importância de oferecer ao Eterno o que é genuíno de coração, porque desde lá do começo ele sugere que o coração e as motivações, mesmo no momento da oferta, é algo importante, não pode ser descartado. Abel oferece sacrifício que é aceito pelo Eterno, assim como Jesus é aceito como oferta perfeita de redenção para a humanidade. E é interessante porque nós vemos ali
Hebreus 12, 24, eu achei muito lindo. O sangue de Jesus é comparado ao sangue de Abel, mas com uma diferença. O sangue de Abel clama e o sangue de Jesus fala. Eu achei muito lindo notar isso depois de tanto tempo. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe um semblante. Neste versículo vemos que o Eterno não aceita a oferta de Caim. O que leva nós pensarmos que Caim sentiu raiva e desânimo. A razão exata pela qual a oferta de Caim foi rejeitada não é especificada, mas a reação de Caim revela um coração cheio de ira. O que também nos faz entender que havia comportamento ruim antes da oferta. A rejeição da oferta de Caim revela a importância da intenção do coração para o Eterno. A reação de Caim, ira, depressão, reflete uma incapacidade de lidar com a rejeição e um coração endurecido. Então, em vez de se entregar ao arrependimento, Caim opta pelo ressentimento. Com a ligação que nós vemos com Jesus, ele alertou sobre os perigos da ira, do ressentimento. Mateus 5,22, mas eu lhes digo que qualquer um que irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, algumas traduções, será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. É bem complicado. Aqui no versículo 6, o Senhor diz a Caim: por que iraste? E por que se descaiu o teu semblante? Aqui o Eterno confronta Caim sobre a sua raiva, sugerindo que a resposta de Caim não é justificada. A pergunta do Eterno é uma tentativa de fazer com que Caim reflita sobre os seus sentimentos e atitudes. O Eterno, em sua misericórdia, aborda Caim diretamente, questionando sobre as suas emoções. E as perguntas do Eterno não são para obter informação, mas para dar a Caim a oportunidade de refletir sobre os seus sentimentos e ações. O Eterno quer que Caim veja a irracionalidade de sua raiva. E é importante, nós vemos que a relação com Jesus, frequentemente questionada, as motivações internas das pessoas, ele questionava isso, para guiá-las ao arrependimento. Nós vemos lá em João 8, 10, 11, ele perguntou à mulher adúltera: mulher, onde estão? O Eterno, em sua misericórdia, aborda Caim diretamente, questionando sobre as suas emoções. Como o Eterno fez com que Caim, Jesus buscava levar as pessoas a refletirem sobre seus sentimentos e suas ações. Verso 7, se fizerem bem, não haverá aceitação para ti. E se não fizerem bem? O pecado já os aporta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. O Eterno oferece a Caim a oportunidade de corrigir seu erro, enfatizando que o pecado está próximo, mas Caim tem a capacidade de resistir ao Eterno neste momento. Ou seja, o Eterno já estava avisando com antecedência o que os sentimentos dele levaria. Este versículo destaca a responsabilidade humana em lidar com o pecado. O Eterno avisa Caim sobre a natureza do pecado, personificando-a como uma criatura à espreita, pronta para devorar. O pecado é visto como algo ativo, com seu próprio desejo de dominar, mas o Eterno afirma a Caim que ele tem a capacidade de dominá-lo. Isso mostra a tensão entre a natureza humana e a responsabilidade moral. A relação com Jesus ensinou sobre a necessidade de vencer a tentação e viver de maneira justa. Em Mateus 25, 41. E disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O conselho dado a Caim é paralelo ao chamado de Jesus, para que as pessoas resistam ao pecado. Versículo 8. E falou Caim com Abel, seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Aqui, a raiva de Caim termina num assassinato. Mesmo o Eterno avisando com antecedência, ele se deixou levar pelas emoções. Este é o primeiro homicídio registrado na Bíblia, mostrando a gravidade do pecado quando não é controlado.
Jesus condenou o assassinato e associou ao ódio. Em Mateus 5:21 ele disse: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? Quem matar será sujeito de julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Caim é um exemplo trágico do que acontece quando o ódio é levado ao extremo. E nós precisamos refletir em cada atitude. Paralelo com Jesus, assim como Caim, o primeiro filho de Adão, se torna um assassino, Judas Iscariote, um dos 12 discípulos, traiu Jesus, levando a sua crucificação. Ambos envolvem traição de um irmão, espiritual ou literal, resultando em morte. No entanto, enquanto a traição de Caim leva à maldição, a traição de Judas, por mais trágica que seja, faz parte de um plano redentor do Eterno para a salvação. No versículo 9, ele disse o Senhor a Caim: onde está Abel, meu irmão? Ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? O Eterno pergunta a Caim sobre o paradeiro de Abel, dando-lhe a chance de confessar o seu crime, porque o Eterno sabia. Caim responde com evasão, sarcasmo, sugerindo sua culpa, e indiferença. A pergunta do Eterno ecoa em Gênesis 3:9, onde o Eterno procura Adão e Eva. Aqui se repete igualmente. Caim responde com a mesma mentira e rebeldia, desdenhando a responsabilidade fraternal. Essa atitude destaca a dureza do coração de Caim e a sua negação do pecado. Jesus afirmou que devemos cuidar um dos outros. Em João 13:34, ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A pergunta de Caim é irônica, pois Jesus ensinou que, de fato, somos responsáveis uns pelos outros. Versículo 10. E disse-lhe Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Aqui o Eterno confronta Caim diretamente, revelando que o sangue de Abel clama por justiça. Este versículo mostra a gravidade do assassinato e a justiça divina. O sangue derramado de Abel é personificado como clamando por justiça. Este versículo introduz a ideia de que o pecado tem consequências que vão além do ato em si. Ou seja, afeta a terra, afeta a criação, exige uma resposta divina. E a justiça do Eterno é inevitável. Ela vai acontecer. Nós podemos perceber o paralelo com Jesus. O sangue de Abel clama por justiça, enquanto o sangue de Jesus, mencionado em Hebreus 12:24, fala de perdão e reconciliação. Onde o sangue de Abel traz uma maldição sobre Caim, o sangue de Jesus traz bênção de uma nova aliança. Jesus mencionou o sangue de Abel em Mateus 23:35, dizendo: para que vos sobreveio e caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário do altar. Isso mostra a justiça divina, como o sangue dos inocentes clama pelo Eterno, clama por justiça. Versículo 11. E agora, maldito és desde a terra, que abriu sua boca para receber o sangue do teu irmão, que saiu das tuas mãos. Aqui no 11, a consequência do assassinato, Caim é amaldiçoado pela terra. A terra que antes produzia para ele, agora se volta contra ele, refletindo a ruptura entre Caim e a criação. E qual a relação com Jesus? Jesus falou sobre a maldição que vem com as consequências do pecado. Em Mateus 25:41. Então ele disse: então dirá também
Aos que estiverem à sua esquerda, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A maldição de Caim reflete as consequências do pecado não arrependido. Ok? Gênesis 4:12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. No 12, a maldição significa que Caim não poderá mais obter sustento da terra. Ele será um errante, sem um lugar fixo, simbolizando o castigo do eterno por seu pecado. E a profissão de Caim, e agora sua maldição, ele não será mais capaz de colher dos frutos da terra, ou seja, sua identidade como lavrador foi destruída, ele fica sem raízes, sem propósito. Isso também sugere que o pecado leva à desintegração da identidade, do propósito. Por isso nós temos que tomar cuidado em cada coisa que fazemos, em cada atitude. E vemos aqui um paralelo com Jesus, onde Caim é amaldiçoado a vagar. Jesus, por sua morte e ressurreição, oferece descanso, redenção. Jesus é visto como aquele que remove a maldição do pecado, oferecendo um novo começo para a humanidade. Gálatas 3,13, Paulo escreve que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus, ele pega o nosso fardo de pecado e nos dá um convite ao descanso com o eterno. Em Mateus 11, 28, 30, afirma da seguinte forma: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí sim, encontrareis descanso para vossas almas. A punição de Caim, de ser um fugitivo, contrasta com o convite de Jesus para o descanso e a paz no eterno. Verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior que a minha maldade, a que possa ser perdoada? É interessante que ele ainda está debatendo com o eterno. Aqui a gente vê que Caim reconhece a gravidade do seu castigo, né? Expressando ali desespero. Ele teme que seu pecado seja tão grande que não possa ser suportado. Caim finalmente reconhece a gravidade, mas não parece expressar arrependimento genuíno. Sua lamentação é mais sobre as consequências do que sobre o próprio pecado. É o que muitas vezes nós fazemos, né? Ele teme a retribuição, mostrando que seu foco ainda é em si mesmo. E qual a relação que nós vemos com Jesus? Ele veio para trazer perdão, mesmo para a maioria dos pecadores, né? Ou seja, aqueles que querem. Em Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Caim sente que seu pecado é imperdoável, mas Jesus nos ensina que não há pecado tão grande. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? No 14, Caim teme que, como fugitivo, ele seja caçado e morto. Seu desespero refere ao peso do seu castigo e à perda da conexão com o eterno. Caim expressa medo de ser morto, revelando sua consciência na severidade do crime que ele cometeu. Ele reconhece que a separação do eterno é completa. Da tua face me esconderei. O que é maior do que essa punição? Isso reflete a alienação extrema causada pelo pecado. Qual é a relação com Jesus? Ele nos ensinou sobre a presença contínua do eterno e sobre o fato de que ninguém pode se esconder do eterno. Em Mateus 28, 20, ele disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A fuga de Caim da face do eterno é uma imagem oposta ao conforto da presença do Pai que Jesus nos oferece. Em Gênesis 4,15, o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferissem qualquer que o achasse. No 15, o Eterno, com sua misericórdia, coloca um sinal em Caim para protegê-lo, mostrando um pouco ali da graça da cruz.
Este sinal é uma marca de proteção, mas também da lembrança do pecado de Caim. O Eterno, mesmo em meio ao julgamento, demonstra misericórdia ao proteger Caim com o sinal. Este sinal de Caim é objeto de muita especulação, mas é uma garantia de que o Eterno ainda mantém algum nível de cuidado sobre ele. A justiça divina não excluiu a misericórdia. Relação com Jesus. Jesus também falou sobre a proteção divina, lá em João 10, 28. Ele disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém rebaterá da minha mão. Assim como o Eterno protegeu Caim, Jesus oferece proteção espiritual eterna para as nossas vidas. Isso é muito importante da gente entender. Em paralelo, nós vemos aqui com Jesus, apesar de Caim ser um pecador e assassino, o Eterno ainda demonstra graça, né? Protegendo ele. Isso aponta para a natureza do Eterno. Em Jesus, que oferece a proteção e uma nova chance, mesmo para os pecadores. E o conceito de proteção divina é refletido na obra redentora de Cristo, que oferece uma marca de proteção para aquele que nele confia. Como a gente canta, nós temos a marca da promessa, a marca de Cristo. No 16, e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. No 16, Caim parte e vai habitar em Nod, simbolizando o seu afastamento da presença do Eterno. Nod é uma terra de exílio, né? Refletindo sua nova condição de errante. Este versículo sublinha um afastamento completo de Caim, do Eterno e do paraíso. Ele agora vive uma existência de alienação, dissolução. A relação com Jesus que nós vemos aqui é que Jesus enfatizou a tragédia de se afastar do Pai. Em João 15,6 ele disse: se alguém permanecer em mim, será lançado ao fogo, será lançado fora, como um ramo secará, e os recolhem, lançam no fogo e é queimado. O afastamento de Caim reflete o perigo de se viver fora da presença do Pai. Gênesis 4:17. Conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, Enoque. Nesse versículo, Caim tem um filho. Enoque funda a cidade com o nome do seu filho. Esse versículo mostra que, mesmo em seu exílio, Caim continua a gerar vida, a estabelecer uma civilização. Caim tenta reconstruir a sua vida ao fundar uma cidade, nomeando em homenagem ao seu filho. A construção de uma cidade pode ser vista como uma tentativa de Caim em criar uma nova identidade e legado, apesar da maldição. No entanto, essa cidade também pode simbolizar a crescente complexidade do pecado humano. Nós vemos isso em relação a Jesus, que falou sobre a construção de um alicerce seguro. Lá em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a rocha aqui nós sabemos que é ele. A construção de Caim reflete a tentativa de encontrar estabilidade fora do Pai, enquanto Jesus nos chama a identificar a nossa vida sobre a fé nele. No 18, e a Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. No 18 traz a genealogia de Caim, continuando, indicando a persistência da linhagem de Caim, apesar da maldição. A genealogia de Caim continua, mas ao contrário da linhagem de Sete, ela é marcada pela violência e afastamento do Eterno. Cada geração se distancia ainda mais da pureza original do Éden. Quanto mais o tempo vai passando, gerações vão vindo. Mas podemos ver que Enoque foi fiel. Relação com Jesus, Jesus falou sobre o valor de cada geração e a responsabilidade de ensinar a fé. Em Mateus 19:14, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus.
Cada geração tem uma oportunidade de se aproximar do pai. Mas a linhagem de Caim se distancia ainda mais. No 19, tomou Lameque para si 2 mulheres. E o nome de uma era Ada e de outra Zilá. No 19, Lameque descende de Caim. É o primeiro polígamo mencionado na Bíblia. Ele introduz a prática de ter mais uma esposa, o que também é visto como um desvio do plano, o plano original do Eterno ali no Éden para o casamento. Precisamos entender isso. Lameque, ao tomar 2 esposas, simboliza a multiplicidade e a complexidade dos relacionamentos humanos e suas consequências. Essa divisão pode ser vista como uma metáfora para a divisão espiritual e a moral da humanidade. Jesus, ao ensinar sobre a unidade, o propósito divino para o casamento, busca restaurar a simplicidade e integridade que foram perdidas na queda. E ele faz o quê? Ele une em um relacionamento singular e redentor com o Pai, conforme expressado ali em João 17, 21. Que a gente pode observar que ele fala sobre a unidade dos seus seguidores. Aqui no 20, Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai que habita em tendas e tem gado. Este versículo de Jabal, que é considerado o pai dos pastores nômades, representando um desenvolvimento significativo na civilização humana. No entanto, mesmo esses avanços culturais ocorrem dentro de uma linhagem marcada pelo pecado. Mas mesmo assim, a continuação, a misericórdia do Senhor é vista em muitos momentos. Jabal representa a adaptação humana ao ambiente e à vida em constante mudança. Seu papel ilustra a capacidade humana de viver em harmonia com a natureza e adaptar-se ao mundo. Igual a referência com Jesus, em sua vida e mistério, é descrito como alguém que se adaptou às circunstâncias para cumprir a sua missão. Ele andou com pessoas comuns, adaptando suas mensagens para alcançar e ensinar de maneira compreensível e relevante. Essa flexibilidade é uma expressão da missão que ele tinha em tornar o reino de Deus acessível para todos. Jesus é descrito em João 10, 11 como o bom pastor que cuida das ovelhas. Enquanto Jabal, o pai dos pastores, Jesus é o verdadeiro pastor que oferece cuidado, liderança e proteção. Um papel de pastoreio físico e espiritual. Em Gênesis 21, e o nome do seu irmão era Jabal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Aqui no 21, Jubal, irmão de Jabal, estamos falando de 2 pessoas, é descrito como o pai dos músicos, destacando o início da cultura musical, que a gente já vê algo interessante acontecendo. Jubal, como o pioneiro na música, simboliza a capacidade humana de criar beleza, expressar emoções através da arte. Sua contribuição reflete a profundidade da experiência humana e o desejo de se conectar através de criatividade. A referência a Jesus, Jesus é frequentemente associado ao Espírito Santo, descrito em João 14, 26, como aquele que vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar em tudo o que vos tenho dito. Assim como a música de Jubal toca a alma, o Espírito Santo toca o coração, trazendo melodia e transformação e conexão com o Eterno. Jubal introduz a música como aspecto cultural. Jesus transforma essa alegria em uma celebração espiritual da reconciliação com o Pai. Versículo 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Tubal-Caim, outro descendente de Caim, é conhecido por
seu trabalho com metais, representando um avanço tecnológico. Naamá, sua irmã, é mencionada, embora sem detalhes aqui sobre a sua vida. Já no 23, e disse Lameque às suas mulheres: ouvi a minha voz, mulheres, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Aqui Lameque se vangloria de ter matado um homem, sugerindo que a violência se tornou mais comum e justificada na linhagem de Caim. Jesus lida com o orgulho, o ódio contra o próximo de maneira direta. Quem não ama o próximo não pode dizer que ama o Pai. E isso leva à condenação, não é motivo para orgulho, como ele teve aqui. No 24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha como vai deteriorando o pecado, as gerações. No 24, a declaração sobre a vingança será multiplicada 70 vezes 7 em relação a de Caim. Reflete que o agravamento do pecado e da impunidade que estava acontecendo, o que não é muito diferente dos dias de hoje, né? Mas Jesus, ele contrasta com Lameque, ao ensinar o perdão radical. Mateus 18, 21 e 22, onde ele fala sobre perdoar 70 vezes 7. Em vez de perpetuar o ciclo de vingança, Jesus oferece uma alternativa de amor e misericórdia, rompendo com a lógica e retribuição e promovendo a reconciliação, que é bem ao contrário. 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel. Isso é interessante a gente prestar atenção, porquanto Caim o matou. 25, Eva dá à luz a Sete, visto como o novo começo e uma continuidade da linhagem piedosa, ou seja, substituindo Abel. Sete é apresentado como uma nova esperança aqui para a humanidade. A nascente de Sete, Enos, a linhagem dele, representa um novo início e um retorno ao verdadeiro culto. O período de renovação e esperança, um ciclo de restauração após aquela violência que vimos até o momento. Jesus é a realização de um novo começo. Como descrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram. Eis que se fazem novas todas as coisas. Assim como os 7 Enos marca uma nova era de adoração, esperança. Jesus inaugura uma nova criação, trazendo para a humanidade uma renovação radical e a verdadeira adoração que ele fala ali em espírito e em verdade. 26. E a Sete, mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Com o nascimento de Enos, filho de Sete, a adoração a Deus, ao Eterno, se torna mais formalizada. Este versículo sugere um renascimento espiritual através da linhagem de Sete, com o contraste da linhagem de Caim. Portanto, o pecado e a violência da humanidade está ocorrendo, mas também existe ali a linhagem de Sete, que começa a invocar o nome do Senhor, destacando dualidade entre o pecado e a redenção, que percorre toda a narrativa bíblica, né? Desde o começo, que já vimos aí algumas partes, e vamos ver mais para frente muita coisa. A nascente de Sete Enos representa um novo início e um retorno ao culto verdadeiro, e um período de renovação e esperança, um ciclo de restauração após a queda e violência. Qualquer referência com Jesus, ele é representado como um divisor de águas, um novo tempo, ao invés de uma limitada, uma geração fraca. Ele é eterno, então suas ações também, esse capítulo tem falado do seu coração,
e que você possa viver a redenção eterna que Jesus já antecipou antes da cruz e confirmou ali para nós. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja contigo, hoje e sempre.